Gente, 2 vezes eu esqueci de falar que a gente fez um site para o relatório. O site é www.movimentoevida, tudo junto, .org. Aí lá tem os background papers, o relatório, 2 vídeos, enfim, mais material de apoio aí ao relatório. Obrigada. Bom, eu vou começar a minha resposta pelas questões que a Fabiana e o Albêniz levantaram sobre a questão dos menores infratores. Aí eu vou citar uma autora, Alba Zaluar, que tem um livro da década de 80, 90, início da década de 90, Cidadãos Não Vão ao Paraíso. Não tão recente o livro, né? Uma pesquisa que ela fez no Rio de Janeiro, em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Mas se nós lermos o livro da antropóloga hoje, nós vamos observar que não teve muitas diferenças daquilo que estava sendo proposto para os projetos sociais, incluindo o esporte, na década de 90 para 2017. Eu acho que essa simbologia do que a autora nos colocou naquele momento, e que representa hoje, é um pouco do que foi comentado aqui, das rupturas existentes, né? E da falta de um sistema que nós possamos enxergar todas as dimensões esportivas no seu interior. Porque hoje nós temos um sistema, né, funcionando, existe um sistema, não oficial, mas existe, funciona o esporte no país, mas que há sobreposições de ações, profundas sobreposições. Nós não sabemos exatamente qual é o papel dos governos municipais nesse processo, quais são os papéis dos governos estaduais. E aí, quando o Lúcio coloca as necessidades de educação física nas séries iniciais, nós defendemos isso. Mas qual que é, efetivamente, dentro de uma proposta político-pedagógica da escola e as suas relações com o desenvolvimento corporal da criança e as suas relações com a porta do lado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esporte? Como é que se estabelece essas ações para que nós possamos criar uma cultura esportiva no nosso país? Quando eu falo cultura esportiva, não é para o alto rendimento, a cultura esportiva para o desenvolvimento de uma sociedade no qual nós vivemos, né? Eu acho que esse sistema que foi citado, o canadense, eu fiz parte da comissão do Ministério do Esporte, onde foi discutido o Sistema Nacional de Esporte, né, que teve como base inicial, né, uma proposta do sistema canadense, mas foi amplamente discutido por toda a comunidade, a REMES, a Paulo, enfim, por toda a comunidade, o CONFEF estava presente. Eu acho que avançar nesse sentido, eu acho que ele é fundamental nesse momento. Eu defendo mais do que nunca, né, a existência de um sistema para que nós possamos, Fabiana, ter clareza qual é o papel do Estado nesse processo, né, qual é o papel de uma articulação entre os entes federativos, quais são os papéis existentes com as confederações, as entidades esportivas, porque cada um faz do seu jeito. E há uma sobreposição, em muitos casos, né, um gasto de recursos públicos, né, aonde há um desperdício de recurso público. Como nós não temos um objetivo específico, não temos uma direção específica, óbvio, cada um faz aquilo que está na frente e com muita boa vontade, mas sem uma articulação entre todos os entes e todas as entidades esportivas. Até onde o papel das confederações, por exemplo, organizar os jogos para criança, iniciação esportiva, o papel de quem é essas atividades? Quando eu falo de iniciação esportiva, não é para buscar só o alto rendimento, mas para a formação de uma criança, de um adolescente, para a prática esportiva. Então, eu entendo que essas questões, elas são fundamentais nesse momento histórico do país. Se não, vai passar daqui mais 20 anos, 30 anos, nós estaremos aqui de novo e nós estaremos recomeçando novamente. Né? Acho que o nosso papel e com os dados que nós temos, né, do projeto, eu acho que é um pouco essa a questão.
né? Aqui não é questão de... E aí o livro da Albas Alarme reflete muito nisso. Não é ser esporte de alto rendimento quanto esporte de participação ou quanto esporte educacional. Não é essa a questão que se estabelece. A questão que se estabelece é a construção das articulações do fenômeno esporte. O fenômeno esporte tem várias dimensões. E nessas dimensões elas têm que conversarem entre si. Desde a formação, né, corporal da criança, da formação, né, da criança como um todo, nos seus aspectos do desenvolvimento motor dessa criança, até o alto rendimento, quem está ganhando a medalha olímpica, isso é um processo que se estabelece naturalmente. Então, qual é o papel do Estado nessas ações? Eu penso que a nossa função aqui hoje, por isso que eu falo, né, quer dizer, ter informações, ter dados, é para fazer avaliação da política pública. É isso que eu tento contribuir, né, no desenvolvimento esportivo brasileiro, nas suas diversas dimensões, né? Eu acho que tanto o trabalho do PNUD, do IBGE, do Referências, do Inteligência, acho que eles se somam na perspectiva de uma nova realidade do esporte brasileiro. O esporte como um todo. Acho que essa é o processo democrático que nós temos que estar enfrentando, e a inclusão, né, de toda a sociedade brasileira. Acho que essa é uma questão importante, talvez a essência do nosso debate aqui, mas só algumas questões pontuais assim, né, que foram levantadas, né? Nossos dados são atualizados pelo grupo dos nossos estudantes lá na Universidade Federal do Paraná. Nós temos o contato direto permanente junto com o Ministério do Esporte, onde nós atualizamos isso semanalmente, todos os dados. Quando sai as informações do Bolsa Pod ou do Bolsa Atleta, automaticamente nós inserimos no nosso banco de dados. Nós temos, sim, não só os clubes de ponta, mas nós temos, esses dados são coletados junto às confederações, né? Então, crianças de 10 anos de idade para frente, de 10 anos de idade até 25 anos, nós temos todas as competições existentes, clube por clube, entidade por entidade, e nós colocamos o nosso banco de dados. Então, essa é da Rede Nacional de Treinamento, por isso que nós invertemos a lógica. A Rede Nacional de Treinamento, nós começamos pelos atletas, é ali que se estabelece, ao nosso entender, né? Então, tem associações, organizações não governamentais, então, todas essas ações, deputado João Nélio, nós temos isso no nosso banco de dados de uma maneira muito, muito clara. E vamos deixar isso transparente. Nós estamos construindo um site, né? Todas essas informações no nosso site será... eu acho que é o nosso papel, né? Nosso papel enquanto agente público, enquanto, né, da Universidade Pública Brasileira, né, contribuir nesse processo. Então, o nosso site deve estar em breve à disposição de todos. Nós, tirando os dados pessoais das pessoas, dos atletas, né, o resto nós colocaremos de forma transparente para toda a sociedade brasileira. O quanto cada atleta ganha, porque, enfim, eu sou professor de uma universidade, né? Eu tenho lá o portal Transparência e eu preciso ter quanto cada estudante ganha de bolsa de estudo. Isso tem que ter lá, isso faz parte. E até porque todos os atletas ganham também, isso sai em diário oficial, né? Então, portanto, é público. Nós apenas estamos organizando essas informações, e isso já está pronto, aí é uma questão que nós estamos conversando, né? Já está pronto no nosso site a possibilidade de qualquer pessoa inserir seus dados. Um pouco como a plataforma Lattes, né? Quando a gente clica na plataforma Lattes, nós clicamos lá, essas informações são verdadeiras, ou de responsabilidade de quem está inserindo. Nós vamos manter, né, a lógica das informações que vêm do governo, mas também criar a possibilidade de qualquer atleta brasileiro inserir seus resultados, seus dados, até para poder se tornar isso dinâmico, né? Como também as próprias confederações, as próprias federações, entidades governamentais, prefeituras, governo do estado, poderem incluir dentro do banco essas informações para deixar ele mais robusto.
Acho importante o contato com o CONFEF, acho que isso Lúcio, acho que isso é importante para nós e qualquer entidade que queiram, né, fazer parceria para o desenvolvimento do esporte brasileiro, nós estamos abertos nessa relação. Né? E o professor Laércio, o Cibradide, o professor Laércio é um grande defensor do Cibradide, quero falar aqui que eu me somo a ele também nessa luta para manter, né, um sistema de informação e documentação. Eu acho que isso é importante, termos um sistema para que qualquer pessoa possa utilizar dados sobre o esporte brasileiro. Estou passando as considerações.